Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a como finalizar o nosso tricotinho e moldar no formato de coração. Então, os materiais que eu vou utilizar vai ser um pedaço, né, já de tricotinho, já pronto, como eu ensinei na aula anterior, que eu tenho um maior. Nós vamos precisar, então, do arame número 16, numa alicate, essas com ponta, é mais fácil para nós trabalharmos, fita crepe e um molde em formato de coração. Então, aqui eu acabei imprimindo, mas você pode também pegar na tela do seu computador ou fazer à mão livre mesmo o coração que você deseja. Então, primeiramente, nós vamos tirar esse nosso tear. Então, aqui é super simples. A gente, então, vamos medir, né? Você pode fazer ou o tamanho que você deseja e vir cortando. Eu faço ele bem grande e depois eu vou cortando. Ou você pode vir e medir aqui no que você quer e ver. Deixa eu pegar esse. Tô com esse daqui também aqui no. E ver quanto que você vai precisar para fazer esse coração. Então, você vem no desenho e mede quanto você vai precisar. Depois, então, você pega a fita métrica e mede o tamanho que precisa. Ó, precisa 30 centímetros para fazer um coração pequeno. Então, é importante também você saber a medida do seu. Então, você pode fazer os 30 centímetros e tirar, ou você pode fazer um cordão grande e vir cortando, porque depois eu vou mostrar como eu recoloco esses pontos e a gente pode trabalhar no cordão bem para trabalhar em produção, né? Então, aqui eu vou deixar o meu molde, vou pegar o meu arame e vou cortar. O arame, sim, eu achei mais fácil cortar já do tamanho que eu preciso. Então, como eu medi ali 30 centímetros, eu gosto de já tirar o tamanho bem certinho que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui e vou medir os meus 30 centímetros. Foi a maneira mais fácil que eu encontrei. Então, eu tiro. Já tirei os meus 30 centímetros. Ele é um arame bem firme. Então, aqui eu venho no meu coração. Cada um vai encontrar a sua maneira mais fácil. A minha foi eu medi os 30 centímetros, eu acho o meio nos 15 centímetros e eu já faço a dobra ali nos 15 centímetros. Então, essa eu já vou usar para fazer aquela curvinha central aqui no meu coração. Vocês podem ver, esse meu papel já está bem danificado, né? Você vai trabalhar em cima mesmo do seu desenho. Então, eu venho aqui e vou moldando em cima do meu desenho. Essa é a parte mais difícil, eu acredito, mas tudo é questão de prática. Como eu mesma já falei, depois que você fizer uns 10, você vai. Os primeiros ficam bem tortinhos, bem feinhos. Depois que você fizer uns 10, você vai tirar de letra essa modelagem. Então, aqui eu já fiz a primeira parte, eu venho e modelo, seguro bem em cima do desenho e vou modelar a outra parte do coração.
Então, primeiro a gente faz o tamanho que a gente deseja, ou faz uma produção bem grande, né? Faz uns 10 metros, dependendo da sua encomenda. Depois, o segundo passo vai ser modelar. Você já vai inserir o seu tricotinho já no arame já modelado. Então, não tem como você passar todo o tricotinho e depois modelar. Não, você vai primeiro modelar. Se você quiser um nome, ou uma letra, um número, o que você quiser, você vai precisar primeiro já deixar prontinho aqui como que você vai querer. Então, aqui o meu mais ou menos está dessa forma. Aqui teve sobra, claro. Então, aqui nessa minha sobra, eu já vou fazer um ganchinho aqui, que depois eu vou unir uma parte com a outra. Então, aqui eu já vou fazer o meu gancho. Eu fecho aqui ele. Então, ficou dessa forma. Depois aqui nós vamos fazer o outro gancho. Então, o meu coração já está modelado. Agora, eu vou tirar nesse, que eu tenho mais aqui. Depois eu vou tirar nos dois para vocês verem. Então, nada mais é que você vem aqui e tira essa laçada. Você só tira ela. E deixa ela ali em espera. Tira com cuidado. Também, se cair um ponto, não tem problema. Depois a gente pega ele e puxa aqui esse nosso fio. Então, aqui eu costumo cortar. Ou, se você trabalhar em grande produção, eu não corto. Eu começo por essa parte. E eu deixo aqui para seguir. Então, esse aqui eu vou deixar para dar continuidade e esse aqui eu vou cortar. Então, aqui também eu venho e tiro todas essas laçadas, sem entrar em pânico, que não vai ter problema dessas laçadas caírem. Depois, então, que eu tirei todas as laçadas, eu corto o meu fio, então. Esse meu eu vou cortar. Eu vou passar numa agulha de tapeçaria. E vou prender todas essas laçadas. Eu vou passar o fio entre essas laçadas que ficaram para prendê-las e não soltar. Sem esticar muito, só vou passar o fio entre elas e não vou apertar muito, porque aqui vai ser aonde que eu vou passar o meu fio, né, o meu arame. Então, eu venho aqui e começo a passar o meu arame, cuidando para não sair, ó, o que aconteceu aqui, cuidando para não sair entre a nossa trama. Então, a gente coloca de volta e vai passando esse nosso arame. Então, aqui eu não tenho a quantidade certa, né? Foi só para mostrar para vocês. Eu vou pegar esse, então, que eu tenho a quantidade. Aqui eu não passo, eu deixo, porque quando nós trabalhamos em produção, a gente pode, se tiver alguma sobrinha, a gente pode retomar esse nosso trabalho. Eu vou mostrar isso no final. Então, aqui eu só deixo essas minhas laçadas, se elas caírem também não tem problema, a gente desmancha um pouquinho e pega a próxima. Então, aqui eu vou introduzir pelo início aqui do meu trabalho, essa parte onde estava, e vou começar, então, a introduzir o meu arame. Ó, vou passar. Essa daqui ficou mais aberta, você vai ver que de repente vai aparecer um pouquinho mais, ó, do arame, porque eu fiz com esse de pregos, então a circunferência ela é maior. Então, eu vou passar. Depois, então, eu venho aqui na curva, eu passo
Vou fazendo a curva aqui, passo mais um pouco e depois eu puxo na curva. Eu não puxo tudo de uma vez, eu passo até a curva e depois eu passo da curva em diante. Então, aqui já está passado tudo, eu não estico, não deixo muito esticado, porque também vai acabar saindo ferro nas curvas, aqui vai ficar imperfeito. Então, eu deixo ele bem normal, assim, sem ficar tão esticado. Então, aqui eu já tenho a quantidade que eu desejo para o meu coração. Então, eu venho aqui, bem no, mais ou menos, eu deixo um pouquinho a mais, um dedo a mais, da onde é o meu início, e eu vou cortar, sem medo nenhum, eu vou cortar esse meu cordão, sem desespero, que é super simples. Então, aqui eu vou vir e vou tirar esses pontinhos, né, que eu cortei. Você pode finalizar, então, como está aqui, você pode fazer os 30 centímetros no início, se você não tiver muita prática, e depois você passa em todo o nosso arame e no final nós vamos fechar como eu vou mostrar aqui. Mas se você estiver trabalhando em produção e quiser aproveitar, né, o cordão, esse que você fez um cordão bem grande, então é só você vir aqui e desmanchar, tirar esse, porque vai ficar 4 alças. Então, as primeiras elas vão sair aqui, que foi aonde nós cortamos. Nós vamos tirando, ó, agora ela vai começar a desmanchar, ó. Então, ficaram as 4 alças. Eu vou desmanchar mais 4 pontos. Vou pegar esse fio e vou colocar aqui na minha agulha e vou fazer o que eu fiz quando eu tirei da minha agulha. Então, eu vou passar entre... Esse aqui é um tom mais escuro aqui. Tá um pouco escuro hoje esse vídeo. Se qualquer dúvida é só deixar um comentário. Eu vou passar entre aquelas 4 alças, do mesmo jeito que eu fiz quando eu tirei. E vou sair aqui, né, o meu fio. Vou deixar ele, a ponta aqui sair. Vou dar uma esticadinha. Vou deixar essa ponta aqui. Então, agora aqui o que que eu vou fazer? Eu vou unir uma parte com a outra. Então, eu venho aqui de novo, vejo bem o tamanho que ficou. Deixa eu deixar aqui. Ó, então vai ter uma sobrinha. Eu vou tirar só um pedacinho de excesso que ficou. E agora eu vou fazer outra alcinha. Então, essa daqui eu fiz para cá, eu vou fazer uma alcinha de modo que elas se encontrem uma com a outra. Então, essa aqui eu vou fazer virada para cá. Eu venho aqui, passo dentro desta. Torcer ela, a gente precisa às vezes torcer um pouquinho para uma passar dentro da outra. E eu vou fechar essa minha alcinha. Deixa eu esticar aqui um pouquinho para vocês poderem visualizar melhor. Então, aqui eu vou fechar essa. Esse arame, ele é bem firme. Tem arames mais finos também, mas o indicado mesmo é esse mais grossinho, que daí não vai deformar o seu desenho. Então, aqui eu fechei. Então, ficaram as duas alcinhas. Aqui eu venho e passo uma fita crepe nesse encontro das duas para dar um bom acabamento e também a gente não quer que espete nosso cliente. Então, aqui a gente vai passar uma fita e vai ficar um bom acabamento. Então, agora aqui eu fiquei com meu coração já fechado e a única coisa que eu vou fazer agora é unir uma parte com a outra. Então, eu venho aqui, esse meu fio eu deixo ele aqui. Então, eu venho aqui, vou para o outro lado, pego
a trama de um lado e venho e pego do outro. Como se fosse costurar tricô, né? Para quem não conhece. Eu não venho assim, isso aqui ficou uma pequena alça, mas eu vou esconder ela também. Eu não venho de um lado e pego o outro. Não faço assim, eu pego de baixo, agulha de pé, então eu pego 2 pontinhos aqui desse lado, eu puxo a minha trama e pego 2 pontinhos do outro lado. 2 alcinhas, né? Ver se dá para visualizar. E que acabou saindo. Então, vou pegar 2 alcinhas do outro lado, sempre com agulha de pé. Ver aqui se dá para visualizar melhor. Então, aqui eu puxo essa laçada. Venho do outro lado, pego mais 2. Esse meu fio eu deixo aqui, depois eu vou fazer o acabamento com ele. Sempre vai ficar um fio para cada lado. Ó, venho para a próxima, pego 2 alças e puxo. Então, vai ficar uma costura bem, vai ficar invisível, imperceptível. Ó, venho para esse, de baixo para cima e puxo. Então, esse é o jeito que eu costuro minhas peças e ficam bem perceptíveis. Se eu passar assim, dessa forma, às vezes vai ficar aquela alça que eu passei, ó, na lateral aqui, ó. Então, eu gosto de fazer sempre de baixo para cima e de um lado para outro. Aí você vem, vê se ficou um espaço que aparece, né, aberto. Então, depois de todas costuradas, então eu vou pegar essa minha outra, ficou ali só em espera, eu passo por entre a trama e vou lá onde é que tem aquele outro fiozinho. Vem os dois aqui, faço um nozinho igual eu faço no amigurumi. Peço desculpas que esse vídeo está um pouquinho escura. Ó, faço um nozinho, corto o excesso de um fiozinho e o outro eu passo ele entre a trama, saio lá do outro lado e puxo. Então, ele vai entrar na trama e vai esconder. E eu corto esse excesso porque ele já está preso um fio no outro e não tem perigo e ela vai entrar ali, vai ficar no meio. Então, aqui deixa eu tirar esses fiozinhos. Já finalizei, eu venho aqui novamente, coloco em cima, né, do meu coração, vejo se ele ficou bom, se eu preciso aqui deixar ele mais pontudinho. Então, se ele ficou do jeito que a gente desejava. Eu vim mostrar, então, aquela parte em que a gente cortou, né, e deixou para dar continuidade. Então, também eu venho aqui, eu tiro esses fiozinhos que ficaram, até encontrar a alcinha, né, que a gente vai poder desmanchar o nosso trabalho. Então, aqui, ó, eu vou puxar, ó, ele vai desmanchar, você vai ver que vai correr esse... Então, se você puxar, ele vai desmanchar todo. Então, eu recoloco no na minha agulha, né, super simples. Eu vou passar essas 4 alças pelo meu fio. Então, aqui não vai mais ter perigo de soltar. Eu não prendo muito, porque aqui depois nós vamos usar para sair, né, o fio do próximo trabalho. Ó, eu deixo ele somente para não soltar essas minhas alcinhas. Eu recoloco ele aqui no meu tear, ou neste também, vou colocar nesse depois, para vocês verem. Eu recoloco ele, aqui eu venho com cada alça,
no seu preguinho e a gente pode dar continuidade. Então, nada se perde, nada você vai fazer e vai ter uma sobra. Ah, eu vou jogar fora o que eu vou fazer, fiz a mais. Não. Você vai colocar e vai seguir normalmente, trabalhando mais uma parte. Ou você vai fazer os 30 centímetros, né? À medida que você desejar, que você medir ali no seu desenho que você precisar, mas sempre a sobra. Às vezes você faz 30 centímetros, conforme você vai colocando, às vezes até sobra, né? Uns 2, 3 centímetros. Então, não, você não joga fora. É seu trabalho, né? Tempo que você se dedicou. Então, você vem e coloca de novo, do mesmo modo esse aqui. Então, você vem, passa dentro. Esse aqui, então, é um pouquinho mais difícil, né? Porque ele é mais apertadinho. Mas também é possível. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar esse daqui. Eu tenho que pegar uma agulha diferente. Deixa eu passar nessa daqui. E agora eu coloco aqui. Ela vai sair lá do outro lado. Eu vou puxar, ó. Coloco de volta ele todo. E aqui essa eu já acabei cortando, né? Para mostrar como é que eu fiz o acabamento. Eu cortei e passei para vocês verem. Mas nada é impossível de você vir tirar aqui essas alças que você já havia passado e fazer. Então, é um jeito também, né? Para quem tiver mais prática, você começa fazendo o básico e depois você vai. Ó, coloca as alças todas de volta. E depois você segue, puxa, segue fazendo novamente, mas então nada é perdido. Segue fazendo o seu tricotinho. Normalmente. Vai descendo aqui. Então, essa é uma ótima ideia. Você pode fazer, colocar o chaveiro, né? Depois que você pega jeito, então você pode fazer com o amigurumi. Esse com o amigurumi é legal também para fazer guirlandas. Então, você consegue modelar mais coisas porque ele fica mais fininho. Então, você pode fazer guirlandas ou você pode também colocar o chaveiro e fazer lembrancinhas de maternidade, vender, né? Ó, aqui tem o chaveirinho. Você coloca no plástico, a tagzinha, bem embaladinho, bem legal. E você pode vender. Está super em alta e é uma boa dica para você fazer e vender, que as mamães adoram essas lembrancinhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço para que vocês deixem seu like, se vocês gostaram. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Compartilhem para que mais pessoas possam fazer. E se vocês fizerem, né, me marquem que eu gostaria de ver as suas peças. Beijos e até a próxima!